Alô, confraria, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô de volta aqui. Gostaria muito essa semana de ter gravado aí mais uns conteúdos aqui no canal, mas fazendo uma sequência aí, essa já foi minha terceira vez esse ano gripado. Se não foi gripe, foi algo parecido com gripe. Fiquei meio ruim essa semana. Febre, dor de cabeça, garganta inflamada, moleza, aquela indisposição. Mas aí eu vim com a medicação, fui melhorando. Hoje eu posso dizer, vocês talvez perceberão que minha fala ainda está um pouco rouca. Acho que a inflamação foi contida, mas ainda estou rouco. Eu até tive tempo livre, foi uma pena, né? Eu tive tempo livre essa semana. À tarde eu estava vindo bem cedo do trabalho, mas chegava em casa, era chegar, tomar um banho e ficar deitado de repouso por conta da gripe. Eu sempre questiono, no meu pensamento eu achava que tomar a vacina contra a gripe evitasse ao máximo contrair essa doença, mas o que eu sempre ouço dos profissionais da saúde é que que ela evita desenvolver a forma grave da doença, evita chegar a uma pneumonia, um estágio mais ruim da doença, mas evitar de pegar ela não evita. Eu acho que comparado de outras vezes, dessa vez ela veio, mas não foi tão forte. Eu já tive gripes em outros tempos que foi muito, muito pior. Eu fui parar no hospital. Acho que foi em abril desse ano, eu pensei que eu estava com pneumonia, porque eu sentia muita dor aqui na região do pulmonar. Muita dor mesmo. Mas eu acho que era por conta da tosse, não foi pneumonia. Foi a tosse. Eu tossia tanto que acabou agredindo a caixa torácica. Mas fazer o que, né? Hoje é tocar a vida. Que bom que sobreviver. Bom, quantas vezes vier a gente sobreviver, né? É o mais importante. E hoje, pensei aqui, vou tirar um tempinho aqui e gravar, né? Não vou ficar tão sumido assim no canal. Eu tava só esperando eu melhorar para retomar. Eu tenho coisas anotadas. Sempre que eu tiver tendo um tempo livre aí disponível, eu vou gravando e trazendo aqui para vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o desfecho de uma situação que eu narrei uns dias atrás. Eu sei que vai parecer inacreditável, sim, seria inacreditável até para mim mesmo, mas eu estou diante de um fato real. Uns dias atrás eu partilhei com vocês aqui uma situação de um processo em nome da minha mãe, mas que sou eu que estou por trás, que estava mobilizando tudo, né? Correndo atrás de tudo. Ela apenas teve um nome ali, assinou em algum momento, contra a empresa de energia elétrica aqui do meu estado. Aqui eu vou fazer uma pequena síntese para a gente recordar e vou contar o que aconteceu agora. Praticamente já foi o desfecho da situação. Em 2008 eu passei por um problema, fui lesado, fomos lesados aqui em casa, ficando cerca de 5 dias no escuro, e a companhia de energia se recusava a vir verificar o que era. Somente depois de uma denúncia no Ministério Público foi que a empresa veio aqui. Geralmente, eu não sei nos estados que vocês moram, mas aqui onde eu moro, aqui chama-se Equatorial. Quase a minha vida toda aqui era CELPA, Centrais Elétricas do Pará. Depois essa CELPA virou Equatorial. Acho que esse nome está em vários estados, eu já vi que não é só aqui. Quando tem algum problema, sei lá, torou um fio, aquele porte, né, onde fica a caixa com o relógio, o medidor, dá algum problema, alguma coisa. Ei, meus amigos, para essa empresa vir resolver esse problema, para ela atender esse chamado e vir se arrepenar muitos dias no escuro, ó. Muitos dias no escuro, porque eles não vêm. Não é uma coisa assim, eu ligo hoje e vem hoje, ou eu ligo hoje e vem daqui 2 dias. Não vem. Cerca de 2 meses atrás, eu passei 2 noites no escuro aqui. Eu acho que eu contei, mas vou relembrar aqui. Durante o dia, quando era 6 horas da manhã, a energia voltava. Aí ela ficava de 6 da manhã até as 21 horas. 21 horas ela ia embora. E eu ligava, gerava número de protocolo, anotava aqui e fiquei esperando.
E nada, 2 dias. Aí no terceiro dia, eu vendo, porque hoje vai ser a terceira noite, no escuro de novo, no calor. Aqui na minha cidade tem muito aquele pernilongo. Aqui, ou você, se você não tiver um ventilador, não dorme bem, não, ainda mais numa época quente dessa. É ruim. E aí perde-se alimentos, é todo um transtorno dentro da casa, a falta da energia. Eu vou dizer pra vocês como que foi resolvido. Eu tive que pagar por fora. Eu chamei um eletricista e pedi o eletricista, subiu lá no porte pra arrumar. Tipo assim, quando essa empresa veio, eles vieram depois, mas quando veio, já tinha, praticamente o rapaz já tinha resolvido já o problema. Várias pessoas na época me falaram, você chame um eletricista, porque eles não vão vir logo. Não vão vir. Você tem que ficar esperando a boa vontade deles. A gente paga por uma energia cara. E aí foi naquela época, eu nem tinha, ainda que eu quisesse pagar por fora, eu nem tinha esse dinheiro. Eu vivi uma época de pobreza aqui, de uma situação muito ruim. E ali resolvemos entrar com uma ação. Depois que foi resolvido, eu fui no juizado e entrei com uma ação por danos morais, danos materiais, né? Danos morais e materiais contra aqui hoje é Equatorial. Esse relato, acho que no meu antigo canal eu coloquei em detalhes. Deve estar lá no Migtal TV. Vou pular essa parte aqui, né? Pra gente chegar logo no que aconteceu agora, recente. Esse processo, ele tramitou 10 anos. Os 6 primeiros anos... Deixa eu ver... Foi os 6 primeiros anos... Eu fiquei sem advogado. O próprio juizado, eu deixo até uma dica aí você, caso você queira um dia ir nesses juizados especial cíveis, os próprios funcionários ali, eles vão te engabelar, eles vão vir com uma lábia pra cima de você. Eu falo porque aconteceu comigo na época. Eles induzem a pessoa a não contratar um advogado. Me lembro que a fala muito dita na ocasião que a gente foi lá fazer a queixa, eu tinha ido pedir uma informação. Eu fui lá pedir informação sobre como é que fazia. Aí eles falaram, não, essa tua questão aí não precisa de advogado, tá? Você pode vir e traz só os documentos, as coisas, e a gente abre a reclamação e tudo se resolve, porque, olha, se tu for contratar advogado, você ainda vai ter que pagar 30%, né? Ou até mais que isso, então não precisa de advogado. Eu digo pra vocês, enquanto esse processo ficou rolando no juizado, sem um advogado, nada aconteceu, meus amigos. Eu e a minha mãe éramos feitos de palhaços ali, sabe? A gente ir lá e... Olha, a empresa recebeu a intimação ontem, então ela não teve tempo de se preparar, vai ter que remarcar, você espera remarcar. Olha, a empresa faltou não sei o que, você vai ter que esperar mais. E ficou até que, contem aí, de 2008 até 2014. 2014 eu cansei de ver aquela enrolação. Na minha cabeça eu pensava assim, esses funcionários do juizado já devem ter recebido uma propina dessa empresa pra tipo assim, ó, amarra aí, ó, não deixa esse negócio andar. Aí foi a época que eu tinha chegado um amigo pessoal meu, formado aqui, montou um escritório, e eu conversei com ele e falei da situação. Eu falei, tá arrastado há 6 anos o processo e não vai porque os funcionários sempre dão um jeitinho de sabotar. Ele falou, traz aqui. Traz a cópia lá do documento. Tu vai ver a diferença agora quando eu entrar em cena. E foi incrível, meus amigos. Depois que esse advogado pegou a causa, ao contrário do que acontecia para trás, tudo foi se desenrolando. E aqui vem um detalhe que eu vou comunicar a vocês. Lá em novembro de 2008, quando eu e minha mãe fomos ao juizado, na petição, que assim, um funcionário lá fez, né, o roteiro, o relatório todinho, o que a gente estava pedindo. Aí eu não lembro se foi, eu acho que partiu dela, foi uma mulher que estava no atendimento. Ela falou assim, 6 mil tá bom de indenização para vocês por danos morais? Eu falei, tá bom, 6 mil tá bom. Ela falou, não adianta botar muito, ela bota 6 mil, mas às vezes dá até menos. Pode ser que faça um acordo, alguma coisa, mas vamos botar 6 mil aqui. Então lá no início estava 6 mil. Quando a minha mãe assinou a procuração, agora passando a causa para esse advogado trabalhar a nosso favor, aí ele pegou, que o advogado ele tem, ele pode ir lá
na justiça e pegar a pasta, né? Naquela época era tudo impresso. Ele teve acesso a essa pasta, aí ele fez uma nova petição, desta vez não mais de 6 mil, mas de 8 mil. E eu pensando, pessoal, eu tava achando, que eu me lembro, em 2018, quando saiu a sentença, tava lá 8 mil, e eu pensava que tinha sido a juíza que sentenciou ela, por conta dela mesmo, ela tinha botado 8 mil, né? 2 mil a mais. Mas não, foi o pedido do advogado. Ontem eu estive com ele, ontem eu passei, pessoal, ontem eu fiquei das 15 horas até as 19 horas. Dá o quê? 4 horas, né? Eu passei 4 horas dentro do escritório. Eu nunca tinha ficado tanto tempo dentro do escritório de um advogado como eu fiquei ontem. A gente sentou assim, foi uma coisa ali, eu do lado dele ali, diante da tela de um computador. Praticamente eu ajudei ele até finalizar, porque ele me falou é uma situação que ele tinha até segunda-feira para fazer um trâmite. Quando eu cheguei, ele já estava trabalhando em cima dessa causa. E aí eu tinha ido já para saber a resposta, mas acabei ficando, ele, não, tu tá com pressa? Eu falei, não, senta aqui, vamos, é bom que tu vai entender, eu vou te mostrar toda a situação, e aí você vai saber, né? Ontem foi que eu fui entender que os 8 mil, que uma juíza de primeira instância tinha dado ganho de causa em 2018 com 8 mil reais. Era 8 mil, aí vem mais a atualização. Eita, aqui é um quebra-cabeça que até eu mesmo para entender é complicado, mas vamos lá, eu vou tentar colocar alguns pontos aqui. 8 mil de indenização. Aí vocês perceberam que desde o início, sempre que eu toco nesse assunto, eu falo para vocês que o caso foi lá em 2018, né? Só que no processo lá, quando houve o ganho de causa, a magistrada botou assim, que a atualização, tipo assim, correção monetária, tinha uma série de coisas, caramba, eu não consigo lembrar agora, era os juros e a correção monetária e mais os honorários de sucumbência lá do advogado. O que ela fez? Ela colocou como lá no... Eu não lembro, ou foi a empresa, não, foi a empresa que comunicou isso, de que nós só teríamos direito a essa atualização monetária de 2014 para frente. Vocês estão entendendo? Em 2014, na verdade, foi quando o advogado pegou a causa. Então o advogado entrou e começou a pleitear ali, brigar pelaquela causa. E a juíza considerou a partir daquele momento, ou seja, de 2014 até 2008 para trás, foi ignorado. Eu me lembro na época que ele falou isso. Ele falou, olha, infelizmente, eu sei que tu deu entrada lá em 2008, né? Mas a justiça desconsiderou isso aqui. A justiça não considerou, ela considerou só a partir do momento que eu entrei. A partir de 2014 para cá. Mas tá bom, né? Pelo menos a gente ganhou aqui alguma coisa. Pessoal, a partir de 2014, ficou aquela situação, a empresa recorrendo, né? Aí recorreu para a segunda instância, que é na capital do estado, no meu caso aqui, Belém. Aí recorria. Aí o advogado ia para cima e recorria, o advogado ia para cima. Olha, ficou... Pessoal, pera lá, toda vez eu me embaraço nisso aqui. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei para vocês que nesse momento aqui me deu vontade de refazer a regravação. Eu pensando melhor, não vale a pena. Eu vou perder aí para trás o que já ficou tão bem gravado, né? Vamos lá, fazendo uma retificação aqui. Igual eu falei para vocês, é porque é muita informação, tem hora que embaralha a minha cabeça. Vamos lá. Olha, eu vou considerar que nós tivemos um ganho de causa ali por volta de 2016. Considere assim, 2016, vocês vão já entender. E ali ficou rolando, meus amigos, rolando, recorre, recurso. E isso era mais ou menos, era tipo assim, o advogado, lá uma vez eu ia lá perguntar como é que tava, né? Mas quem tava nesse embate era o advogado. Quando foi ali no final de 2018, o que eu falo para vocês assim, que nós ganhamos, foi final de 2018 já tramitado. Depois de recorrer, todos os recursos recorridos.
Porque ontem, por que eu estou lembrando disso? Porque ontem, quando eu estava lá no escritório, eu fui vendo etapa por etapa, ele me mostrou toda a cronologia desse processo. O mês nós recebemos a indenização em janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 foi quando o dinheiro veio na mão. Por volta ali de mais ou menos de outubro de 2018 foi quando a justiça bateu o martelo. Tipo, se esgotou, acabou, não tem mais o que recorrer aqui, agora é pagar. Tanto que ficou posto lá na sentença assim, que a empresa ela tinha, eu não lembro se era 90, acho que era 90 dias, estava dado o prazo lá de 90 dias para pagar. Caso não pagasse, ia incorrer em multa diária de 10% sobre o valor. Era uma multa de 10% sobre o valor, sobre aqueles 8 mil por dia. E mais juros, e mais correção, e não sei o que, e tantas coisas mais, né? Por cima. E ali, naquele momento, lá em final ali de 2018, estava posto assim no processo, que o ganho de causa era os 8 mil pedido. Aí quando jogou os juros, parece que é juros de 1% ao mês, mais atualização monetária pelo IPCA, INPC, parece que é INPC, uma coisa assim. Mas essa atualização todinha, o valor foi para 17 mil. 17 mil. E mais 6 mil de... chama alguma coisa, honorário, parece que é honorário e sucumbência, uma coisa assim que chama. Que esse era do advogado, era a parte. Ele falou, o teu é os 17 mil. Desses 17 mil, 30% é meu. E os outros 6 mil é meu, que o juiz botou lá e tal. Mas foi uma comemoração na época, sabe? Foi uma comemoração, foi muito bom. Eu nem acreditava assim, que eu nunca ia imaginar. Eu contava assim, talvez entre 6 e 8 mil por ali. Era o valor que eu iria pegar, né? Quando falou 17 mil, nossa. Meus amigos, a empresa, por vontade dela, assim, por vontade dela não, assim, antes que esgotasse, né, ali o prazo, não foi nem... Eu não lembro se foi na conta da justiça ou se foi direto. O que eu lembro do advogado falar isso, né? Que ali já voluntariamente a empresa foi lá e pagou 14 mil. Eu falo que 14 mil, pessoal, arredondando, foi tipo assim, 13.900 e alguma coisa. Ela foi lá e pagou. E aí ficou, o que ainda tinha para receber? 23 mil menos 14, ainda tinha 6 mil, né? 6 mil reais para receber. Vamos trabalhar com esses valores aqui arredondados. De 2019 para cá, tem o quê? 4 anos? Deixa eu ver. 19, 20, 21, 22, 23. Não, 5 anos. Se for pegar o ano cheio, né? Contando ano por ano, 5 anos já. E assim, esse meu advogado, ele foi embora daqui. Ele foi embora, deixou a causa na mão de uma colega dele. Essa mulher também foi embora daqui, eu tinha um contato dela. Aí umas 2 vezes eu entrei em contato, cobrando, né? E assim, na época que esses 14 mil reais entrou, o que eu falei pro advogado? Eu falei, vamos fazer assim, eu fico com 10 mil, tu fica com 4, e o restante que ainda tem para entrar é todinho seu. Os outros 3 mil que entrar é seu. Eu deixei esses 7 mil para ele, porque também eu meio que eu devia um dinheiro para ele de um outro processo, que não ganhamos, mas ele trabalhou muito em cima desse processo e eu não achei justo ele ficar sem receber nada. Aí eu falei, 7 mil para ti e 10 mil para mim, tá bom assim? Tá ótimo. Falei, agora tu briga lá, né? Bota a gente lá na justiça para ver se recebe. Então, quando eu entrava em contato com a advogada, não era para receber para mim, não era o meu, eu já tinha recebido. Eu estava curioso em saber era se a parte deles já teria entrado. E ela foi grossa comigo na época, a advogada. Ela, olha, pode deixar que quando entrar alguma coisa eu te aviso, tá? Não precisa você ficar me cobrando, não. Aí eu larguei de mão. Este ano, em maio, o advogado volta.
Ele passou uns tempos fora e foi trabalhar para fora e voltou para cá. Eu acho que eu já até falei desse rapaz num outro podcast, deixando bem claro que ontem eu passei 4 horas lá, mas não foi assuntos da vida pessoal, não. Ele é um blue pillzão, enfim, o meu assunto com ele foi a questão de trabalho, foi processual mesmo, tudo dentro do processo. Não falamos nada de nossas vidas particulares. Eu contei num podcast para trás aí que ele uns dias para trás ele me chamou, né? Ele me chamou lá para comunicar que um juiz de primeira instância revogou a sentença e ordenou que a minha mãe, ele fez 2 condenações em cima da minha mãe, uma para devolver, como nós já havíamos recebido 14 mil reais, era para minha mãe devolver 8 mil reais, que recebemos indevidamente. Ele comparou, pessoal, mais ou menos assim: imagine você ter uma conta no banco, aí caiu por erro do banco um valor lá e você vai lá e saca aquele dinheiro, sabe? Você sacou e gastou esse dinheiro. Aí é crime, né? Eu já vi falar que isso aí é crime. Não pode, se o dinheiro caiu na sua conta, mas não é seu, você não pode se apropriar desse dinheiro. Foi mais ou menos o que eu entendi ontem lá nas sentenças que ele colocou. Que a gente recebeu um dinheiro que não era para nós não foi erro, foi um erro que aconteceu. E a litigância de má-fé incorre nisso também. Foi que a gente se aproveitou disso. Nós... Onde que entra? Ontem eu questionei muito o advogado. Eu falei, onde que entrou a litigância de má-fé? Eu não estou entendendo o que foi a litigância. A litigância foi que no início, lá em 2008, quando nós entramos, nós solicitamos 2 mil reais, né? Não, 2 mil não, 6 mil reais. E depois, quando o advogado entrou, o advogado veio pedir 8 mil. Aí, segundo o juiz, isso aí foi litigância de má-fé, porque o que tinha que valer foi o que foi pedido lá no início. O que a empresa fez? A empresa pagou os 14 mil e, no caso, essa advogada posterior entrou com petição. Eu vi ontem lá, ela ficou... De vez em quando ela ficava peticionando ao juiz bloqueio de contas, né? Excelência, eu faço o bloqueio das contas da empresa para pagar o restante e tal. O que a empresa fez? A empresa mandou uma planilha com outro cálculo, colocando lá que o que nós tínhamos pedido era 6 mil reais. Isso em 2014, ela colocou em 2014, e que logo, sei lá, 2 anos depois a gente ganhou a causa, e que com esses 2 anos não dava aquilo tudo não dava aquele tanto de juros, de correção monetária, que era bem menos do que aquilo ali. Ela fez uma série de alegações e o juiz acolheu. Ele não colocou o valor ainda que seria pago, qual seria a condenação por litigância de má-fé. Mas ele condenou a minha mãe a devolver os 8 mil. Estava lá. Deu um prazo de 15 dias, meus amigos. Na data... Quando foi? Foi em junho. Em junho ele deu um prazo de 15 dias para que fosse devolvido os 8 mil reais que a gente recebeu indevidamente. Aí, como o advogado já estava aqui, onde ele até comentou assim para mim, que ele falou, rapaz, se eu não tivesse aqui para ter pegado, monitorado esse processo, vocês iam rodar, vocês iam ter que devolver esse dinheiro, porque a minha colega fulana, que eu deixei tomando de conta, ela não... Passou esse tempo todinho assim, ela não cuidou. Ela disse, eu estou com vários clientes meus aqui, que os clientes só não estão sendo prejudicados porque tem um cérebro por trás trabalhando, que sou eu. Eu passei a não confiar mais nela. E aí, tipo assim, ela não fez e ia me cobrando, porque a gente combinou que era meio a meio. Igual teu processo aqui era para ganhar 30%, né? Então 15% iria para ela. Ela não trabalha e quer receber os 15%. Eu falei, eu nunca vi um advogado que trabalha só para protocolar. Tipo assim, eu faço o serviço e ela só teve o trabalho de ir lá protocolar no juizado, no fórum, e quer receber. Falando, ainda tem algumas causas que estão com ela que infelizmente eu vou ter que pagar, né? À medida do que for ganhando, ela vai ter que receber. Mas ele até... eu ia lembrando de uma coisa que esqueci. Ele falando assim, eu não quero mais sociedade com ela. Não quero, porque foi péssima. Eu na hora fiquei até meio sem jeito, assim, né? Ele falando mal dela. Eu digo, rapaz, eu até tinha ela em boa conta, né? Um tempo atrás, assim, ela até me ajudou nos processos aqui, mas eu digo, o ser humano sempre nos surpreende, infelizmente. E o que ele fez, meus amigos? Que foi um ponto, assim, que a partir daqui tudo que eu for falar são informações novas, né?
ele foi me mostrar no computador, no próprio site, agora tudo é online, né? Aí ele falou assim, ó, eu vou te mostrar o que eu fiz. Quando ele condenou a sua mãe a devolver o dinheiro, ele me mostrou algumas coisas lá. Ele fez um documento longo mesmo. Acho que ali dava umas 50 laudas, mais ou menos. O que ele fez? Ele rebateu o juiz na parte quando ele ele acolheu o argumento da empresa sobre 2014. Ele falou, excelência, não, isso aqui não é verdade, porque na verdade a minha cliente, ela ingressou com ação no juizado, foi em 2008. Foi em 2008. Aí ele pegou o documento lá da época, impresso, digitalizou, ainda grifou, sabe? Ele pegou ali, acho que um pincelzinho ali e grifou, mostrando a data, e todas as vezes que teve audiência, que foi o que eu falei aqui para você, que teve o enrolation, né? Ele falou, isso aqui não é verdade, a empresa não está usando da verdade, não foi em 2014, já para começar. Ele falou, se a gente fosse trabalhar com a correção correta, teria que ter pegado ela de 2008 para cá, e foi feito só de 2014, ou seja, 6 anos ficou para trás. Isso aí foi um ponto de defesa que ele fez. Outra coisa, ele colocou sobre a litigância de má-fé, ele falou que não era por aí o caminho, porque como que você acusa uma pessoa e não lhe dá a menor chance de defesa? Se você entendeu que houve litigância de má-fé, a cliente, ela, né, eu que estou chamando cliente, né, era requerente. A requerente, ela tinha o direito de apresentar defesa em cima da acusação, antes de você proferir a sentença, que foi outra coisa. Ele alegou sobre o valor, né? Ele falou que realmente foi pedido 6 mil quando a requerente foi sozinha lá no juizado, mas que passados 6 anos depois, e uma vez que ele pegou, ele entendeu por pedir mais, né? Um valor maior, 8 mil. Porque já tinham se passado 6 anos ali, então ele considerou assim que era justo pedir mais, né? Colocar um valor a mais. E assim, foi um documento que aqui o cara ele é um cara burro no sentido da vida pessoal, eu já falei dele aqui. Ele é blupiozão, a mulher dele bota chifre nele, a mulher larga e volta a hora que quer, e ele aceita, agora mesmo ele tá com a mulher. Ele sustenta essa mulher mesmo tomando chifre, ele é escravoceta. Igual eu levo uma vida no celibato, pra ele eu sou um gay. Ele já chegou a me chamar de gay. Que pra ele, um homem se eu não fico com mulher porque eu não gosto da fruta e tal. Mas eu sei separar essas coisas. No campo profissional, pra mim, ele é excelente. Um excelente advogado. Mais uma vez eu pude perceber isso. Assim, o quanto ele se debruçou ali sobre a minha causa. Trabalhou bem, embasou muito bem toda aquela argumentação, né? Aí ele mandou, né? O juiz sentenciou, ele entrou com esse recurso, rebatendo. Meus amigos, se você... É porque eu nem tenho a cópia aqui, senão se eu tivesse a cópia... Eu nem tive a ideia antes de pedir para ele imprimir para mim ali. Depois eu posso até pegar, mas foi uma sentença assim muito desaforada, sabe? Muito desaforada daquele juiz. O que fica numa linguagem, se utilizando assim de uma linguagem, sem usar de palavrões e tal, uma linguagem formal, mas ele ameaçou e chantageou o advogado. Ele botou mais ou menos assim. Deixa eu tomar uma água. Ele falou assim, olha, foi litigância de má-fé sim, porque o valor pedido na inicial foi 6 mil e você foi lá e botou 8 mil. E não existe isso aqui, não poderia ter colocado isso aqui. Eu não vou considerar isso aqui, tá? E a empresa está correta. Aí, assim, tudo que a empresa alegou, esse juiz colocou como que estava correto, a alegação da empresa. Aí falou assim, que esta seja a última vez que você ousa vir me rebater aqui, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma. No prazo, aí deu mais um prazo de 15 dias, você vai fazer um documento, você vai fazer um cálculo, colocando que o que você recebeu já está além do que era para ter recebido, tá? Já era para ter recebido, e que isso aqui está encerrado. Que a empresa está correta, você vai colocar que a empresa está correta, que a minha decisão está correta, e faço um cálculo, e esse cálculo... Pessoal, imagine assim, ó, a empresa, a Equatorial mandou uma planilha, ela mandou uma documentação do jurídico deles, com toda uma argumentação com mentiras, cheia de mentiras, cheia de distorções,
de fatos errados ali, cálculos errados. Aí o que é que o juiz determinou? Que o meu advogado fizesse uma planilha igual a que a empresa fez e para protocolar segunda-feira agora, dia 2, tipo assim, excelência, está correto, nós não temos mais nada para receber, está tudo correto. Aí a ameaça foi que ele botou assim, faça isso ou então eu vou usar eu não consigo lembrar qual foi a palavra, mas usando um palavrão chulo, tipo assim, eu vou fuder com a tua cliente. Se você ainda me questionar, se você ainda vier me rebater aqui, eu vou botar para ferrar com a tua cliente. Eu vou fazer ela pagar o triplo desse valor aqui que ela logrou da empresa. Eu vou processá-la, ela vai pagar multas e indenizações por litigância de má-fé. Então não me questione mais, não toque mais nesse assunto. Pessoal, quando ele leu, eu fiquei, como eu tava, minha garganta ontem não tava, hoje tá melhor do que ontem, né? Eu até falei, eu digo, advogado, vai lendo aí pra mim, porque eu tô com minha garganta ruim aqui, eu não consigo ler em voz alta, né? Então ele se dispôs ali a ficar lendo tudo, né? Lendo. E quando terminou a leitura, ele falou assim, Vitor, aqui não tem mais nada para receber, tá? Não temos mais nada para receber. Eu saí perdendo, né? Porque ainda tinha 6, ainda dava 9 mil, né? Ainda tinha mais 9, era 3 mil meu e mais 6 que havia lá no processo. Ele falou, cara, como é que eu vou recorrer disso aqui? Como que eu vou recorrer com o advogado? Aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, tu quer ainda que a gente leve isso pra frente? Ele falou, eu poderia de repente entrar com um mandado de segurança, ou... Aí eu digo, não, meu amigo, aí é uma coisa, eu digo, olha, se eu for olhar por mim, eu prefiro que não leve mais pra frente. Falei, porque vai, igual ele botou aí, vai botar pra ferrar mais ainda com a gente, né? Eu falei, a minha preocupação era por ti. A minha preocupação era por você. Eu digo, agora nós vamos ter que sentar posterior também e ver, porque quando lá atrás eu fiz um combinado com você, de você ter pego aqueles 4 mil, mas era contando que ia receber depois o restante, né? Falei, como você não recebeu, eu gostaria que você pegasse a pasta lá do processo da minha mãe, que tu tens aqui, vê lá o recibo, tem um recibo, vamos fazer o cálculo em cima do valor que entrou no ano passado, lá em 2019, e ver o que ainda falta. Eu digo, o que faltar, nem que eu te pague parcelado, se faltar R$1.000, 1.000 e pouco, faz as contas aí. Eu falei, eu não quero pelo menos 30%. Sobre 14 mil, eu acho que é justo você receber. Eu nem fiz as contas ainda, pessoal. Eu não fiz as contas, sabe? Mas eu vi aquele advogado tão sem graça, meus amigos. Tão sem graça. Ali na hora, sabe? Super. Eu vi ele frustrado, assim. Eu senti a frustração dele maior por conta que ele saiu perdendo. Ele saiu perdendo mais nessa história. Muito mais do que eu, né? E aí eu me lembro, essas palavras ele falou assim pra mim, ele falou, cara, como que um juiz de primeira instância faz uma coisa dessa aqui? Ele anulou a decisão de um colegiado, um acordo, ele falou, essa decisão, aí ele foi lá e abriu, essa decisão bem aqui, ó, que saiu lá em outubro de 2018, foi um acordo, foi um colegiado, a empresa ela já tinha feito assim, ela recorreu quantas vezes... Caramba, parece que tá chovendo, tá um barulho... Só um momento, pessoal, eu tô curioso aqui pra ver, tá um calor, eu tô com o meu ar ligado aqui. Olha, tá chovendo. Que bom. Eu almocei, vim aqui pro quarto e liguei o ar, porque tá esturricando de quente aqui. Mas as chuvas, aos pouquinhos, ela tá voltando, né? Então, assim, ele falou, moço, não se faz uma coisa dessa. Ele disse, desde que eu sou advogado, eu nunca tinha visto um juiz revogar uma decisão de segunda instância. Tipo assim, ele anulou. Aí foi a hora, como eu tinha comentado essa história, na hora que eu estava lá no escritório, eu cheguei até a mandar umas mensagenzinhas no grupo, que eu participo do Telegram, o meu grupo fechado. E aí teve até uns confrades lá que falou assim, rapaz, fala para esse advogado denunciar esse juiz no CNJ, ou na corregedoria, fazer alguma coisa. E na hora eu questionei isso aí, eu digo, olha, eu não quero aqui, eu não estou incitando você, faz de conta que o que eu vou perguntar, o que eu vou te falar é mais no campo do conhecimento.
É no campo do conhecimento, assim, é por curiosidade minha. Eu falei, mas vamos supor, você acabou de dizer pra mim que não se faz uma coisa dessa. Ele não tinha esse direito de fazer o que ele fez. E assim, caso, digamos, eu e você aqui, nós quiséssemos arrochar mais ainda nisso aqui, tinha como, assim, eu digo, agora pra ferrar com ele. Tipo assim, vamos pegar a decisão. Aí eu recordei, eu digo, tu lembra de um processo, fulano, lá de 2014, lá em 2014, contra a Caixa Econômica, que o juiz também me condenou a pagar uma indenização para a Caixa. Foi uma situação parecida com essa. E você recorreu, eu lembro que você recorreu para a segunda instância, naquela época, e conseguiu derrubar essa sentença. Aí ele falou assim, não, Vitor, ele falou, olha, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Eu vou te explicar, você é meu amigo. Ele falou, tu é meu amigo pessoal. Nós se conhecemos desde menino. Aqui eu tô diante de uma situação diferente. Aqui, pessoal, apesar de eu já tive as minhas críticas contra ele, mas ontem ele mostrou assim um lado que eu até me surpreendi. Que eu diria que foi um lado, ele pensou mais em mim do que nele próprio. Ele falou assim, ó, vamos lá. Lá em 2014, quando eu entrei com um processo contra a Caixa e o juiz reverteu a situação contra você, botou você para pagar 3 mil de indenização para a Caixa, aí eu recorri para a segunda instância. Por quê? Porque ali você já estava ferrado. Ele falou, eu como advogado, eu não trabalho para ferrar com os meus clientes. Eu não quero ferrar com o meu cliente. Eu prefiro, se eu tiver que eu me ferrar, eu prefiro eu me ferrar do que o meu cliente. Então naquela época eu recorri porque eu estava ferrando com você. Então assim, a gente não ganhou nada, mas também você não saiu se prejudicando, né, na história. Dessa vez a gente tem uma situação diferente. Nós ganhamos a causa e eu estou diante de eu fui ameaçado aqui, uma chantagem, né, do juiz. O juiz colocou que se eu ainda questionasse, que se eu ainda fosse questioná-lo, ele ia botar para ferrar, né? Ia botar para fuder mais ainda. Ele se eu poderia pegar isso aqui, essa atitude dele, recorrer para a segunda instância, e eu vou te falar, se eu fosse recorrer, como é que eu ia fazer? Eu já ia pedir logo 30 mil. Eu já ia botar logo 30 mil em cima. Poderíamos ganhar, ele disse, até tu ia sair ganhando em cima. Você poderia sair ganhando. Mas haveria um risco. E se esse juiz... Porque aí ele falou, na justiça é isso aí, tu tá vendo? É tipo um jogo. A gente entra com a ação, mas você não sabe. Você não sabe. Pode ser que ganhe, pode ser que perda, a gente nunca sabe. Onde que eu ia esperar uma decisão absurda dessa daqui? E saiu. Então eu pensei, falei assim, de repente eu vou com aquela ganância para querer ganhar muito mais, botar, e se de repente não ganha? E se de repente bota para ferrar mais ainda? Aí tu teria esse dinheiro para arcar com tudo isso? Devolver esse tanto de dinheiro agora para a empresa? Então assim, eu preferi engolir seco. Eu tô me humilhando aqui para esse juiz. Tudo que ele mandou eu fazer, eu vou fazer. Porque para mim, se eu não ganhar mais nem, eu posso não ganhar. Eu não vou ganhar, não vou receber mais o que eu ainda teria para receber, né? Mas pelo menos você não vai sair prejudicado. Você e sua mãe, vocês não vão ter que devolver. Aqui ele falou, se eu não entro nisso aqui, você ia ter que pagar. Vocês iam ter que devolver 8 mil para a empresa. Ele já tinha condenado aqui. Tá dando até um prazo, mas é porque eu fui para cima, recorri e tal. Então, eu achei por bem deixar do jeito que está. Deixa do jeito que está, não vamos... Aí ele falou, mas você que sabe. Se você quiser, a gente vai para cima. Tu quer? Aí ganha você ainda ganha mais. Eu falei, não, meu amigo, deixa isso quieto. Não. Eu digo, vamos fazer desse. Tu prossegue no que tu tá fazendo aí, obedece, né, a vontade aí do juiz, e depois eu vou vir com você aqui na segunda-feira. Eu vou lá segunda-feira, só pra gente ver, eu preciso calcular isso contigo, pra ver quanto que ainda falta, porque aí quem vai te pagar sou eu. O que tiver faltando pra completar o que você deveria ter recebido lá atrás dos 30%, eu tiro do meu bolso. Eu só vou te pedir um prazo. Eu vou lhe pedir um prazo aí pra isso. Pessoal, pois eu estava diante dele ali, eu via ele fazendo a planilhazinha no Word, copiando praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que a Equatorial tinha mandado, e botou lá, e assim, concordando com tudo. Concordando que a empresa estava correta, que foi um erro, que não, mas é só esse valor mesmo aqui, e não sei o quê. Aqui, só para fechar, né? Só para ver se fazer aquele fechamento do entendimento, né? O que foi a chantagem? Você não quer... Eu tô te dando essa oportunidade. Aqui é como se fosse a fala do juiz. Eu tô te dando essa oportunidade
Se você concordar, você fizer o documento concordando com tudo que eu determinei, aí nós morre o assunto aqui. Você não vai receber nem um centavo a mais. E aí também tua cliente, você não recebe nem um centavo, mas também eu não vou condenar a empresa a pagar mais. Ninguém vai pagar nada para ninguém daqui para frente. É só isso aí. É o que vocês receberam lá em 2019, acabou. E aí morreu nisso, pessoal. Morreu nisso. O advogado não recebeu o restante. E outra coisa que ele falou também, assim, a forma como a sentença foi dada, ele falou assim, cara, isso aqui ele não leu. Ele não leu isso aqui, porque o tanto de coisa assim que eu aleguei aqui, né, nada ele se posicionou, ele botou mesmo na empresa que está correta e pronto. Então, aqui ficou, foi assim, a fala que eu falei para ele ontem é o que eu declaro a vocês aqui. Ontem eu falei para ele, eu digo, olha, eu já tenho um bom tempo que eu prefiro engolir os meus prejuízos. Eu já perdi uma compra no valor de R$ 1.500 da Lojas Americanas, eles me venderam um produto já com defeito, não prestou o objeto, eles não me deram nenhuma assistência, nem pela garantia, perdi, mas eu não levei na justiça. Digo, esse ano eu perdi R$ 2.270 na compra de uma passagem aérea internacional, que há 3 milhas. Eu já estou consciente, eu não vou receber, eu não vou ter nem o dinheiro nem as passagens, mas eu não vou levar isso na justiça também, por conta de situações como essa daí. Eu falei, que credibilidade se tem, meu amigo? Qual é a credibilidade que se tem num poder judiciário que procede dessa maneira? Eu falei, eu nunca mais, meu amigo, essa aqui terá sido a última vez. Eu não mexo com justiça. Eu falei, é por isso que tem muitas pessoas que elas preferem resolver de outra maneira. Procura outras maneiras. E aqui, eu já falei isso lá atrás, mas vou repetir aqui. Direito do consumidor. Vocês estão vendo como que eu já fui tratado em outros processos, né? Como é que a justiça agiu. Agora, vá você dar um prejuízo para uma empresa. Entre dentro de uma loja e quebre alguma coisa lá dentro da loja, ali, para você ver. Se a justiça não vai vir com mãos de ferro sobre qualquer um de nós aqui. Então é o que eu já falei lá atrás. Quem é que tem direito? Quem é que tem vez e quem é que tem direito lá na justiça? São os ricos, políticos, empresários e bandidos, né? Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros criminosos, eles têm todas as benesses da justiça. Ali não é um órgão, não é um poder federativo que vise trabalhar em prol do povo, da população de uma maneira positiva. Não é. Enfim, era esse o relato que eu deixei aqui para vocês. Eu vim embora triste ontem. Ó. Eu saí mais uma vez triste daquele escritório. Ficou provado mais uma vez o quão corrupta é a justiça aqui no Brasil. Não é séria, não é honesta, sabe? É um lugar onde o que prevalece é o mau caratismo, é o jogo sujo. Eu e o advogado, nós jogamos com a verdade. Tudo que nós apresentamos de argumentos, de prova, foi dentro da verdade. Mas a empresa rebateu com mentiras, com argumentos falsos, inverídicos, e eu não vou dizer que ela saiu ganhando 100%, porque ela pagou 14 mil, né? É inacreditável. A mesma justiça que deu ganho de causa, depois vem e revoga. Um juiz de primeira instância vai lá e revoga a decisão de um colegiado. Ontem eu recordei para ele a situação do Lula. Quando ele falou assim, eu falei, eu nunca tinha visto. Eu digo, pois eu já vi. Eu já vi essa situação acontecer com o Lula. O Lula, ele foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, na terceira instância, não foi, pessoal? Primeiro foi em Curitiba, depois foi para Porto Alegre, na segunda instância, e depois foi para a terceira instância, que foi o STF. As 3 condenaram. Aí foi preso depois de 1 ano e pouco, que a mesma justiça que condenou foi lá e... Não, agora não é mais isso aqui não, vamos revogar. E aí tá solto, os direitos políticos devolvidos, e o cara tá aí, presidente da República. Um bandido, ladrão, corrupto, que não deveria ter saído da cadeia tão cedo. Foi quantos anos que ele foi condenado? Foi... Acho que era 8 anos, né? Acho que 8 anos... E 19 anos de direitos políticos suspensos.
E onde é que ele está hoje? Na presidência da República. Então, por aí você... Só pela... Olha, a pessoa que bem olhasse, basta ela olhar para a questão do Lula, que foi um caso de grande repercussão, de grande magnitude. E aconteceu, fizeram do jeito que fizeram. E eu? Quem sou eu na fila do pão? Um réis mortal, trabalhador, assalariado. Então não é sério. Essa semana, eu tenho um inscrito aqui, eu tenho um inscrito meu que ele é funcionário do Poder Judiciário aqui no Brasil. E esses dias eu comentei alguma coisa a esse respeito, ele botou uma frase, ele mandou, depois eu ainda quero ir lá no PV dele, e nós vamos conversar, só entre eu e ele, mas ele disse assim: Vitor, tu foi só um cliente, né, um cidadão que precisou da justiça e você viu aí como é que acontece, né? E tu imagina quem trabalha ao lado dessas pessoas, que é subordinado a esse tipo de pessoa lá dentro. Como é que é? Pessoas que se veem como deuses, né? Deuses. Ninguém pode questioná-los, ninguém pode cobrar nada. Eles estão acima de tudo e de todos, né? Acima da lei. Aqui eu estou falando de juízes, né? Dos juízes. Quem foi que agiu dessa forma a favorecer essa empresa? Foi o juiz, né? Aqui eu não tenho como provar, mas isso aí certeza, meus amigos, certeza absoluta. Entrou um cash para esse juiz por trás, para ele não nos favorecer. A chamada venda de sentenças corre frouxa por aí afora. Só mais um detalhe que eu já ia esquecendo. Ontem, quando o advogado foi passando ali na tela do computador, lá em 2018, final de 2018, foi um juiz. Vamos contar assim, em 2016 foi uma mulher que deu a primeira sentença, aí eles foram recorrendo. Quando foi em 2018, o que eu entendi foi assim: lá em Belém, né, o colegiado votou que era para pagar, né? Era para pagar e tal. Essa decisão voltou para a comarca aqui. Quando chegou aqui, o juiz apenas mandou que se cumpra, né? Cumpra-se. Pague-se, tipo assim. E aí estava em nome de um outro juiz. E o que fez agora essa sacanagem já era outro. Então Então você vê que cada juiz que chega, ele vai tomando as decisões por si próprio, né? Desconsiderando o que outros juízes para trás já tinham decidido. Acredito que isso aí, se fosse para me favorecer, aí não era tão célere, tão rápido, né? Mas como foi para tentar me ferrar, aí tudo andou mais rápido. Mas é isso aí. Eu gostaria muito que vocês comentassem, deixem aí seus comentários, tá bom? No final, nesse caso aqui eu não saí perdendo, mas lamentei que o meu advogado perdeu, né? Ele saiu perdendo a parte que era devida para ele receber. E mais uma vez ficou provado quem é a justiça de verdade. Eu digo aqui para você: evite, faça tudo para você não precisar mexer com justiça, porque se você não é político, nem empresário, nem rico e nem bandido, você não terá vez. Você vai ser tratado da pior forma possível ali dentro por aquelas pessoas, principalmente juízes. Eu não vejo essa raça com bons olhos. É isso aí, deixa os seus comentários, será muito importante para mim e eu acredito que para o canal também, tá? Um grande abraço aí a todos, o meu muito obrigado. Bye, bye. Pessoal, embora eu já tenha concluído aí, eu tinha concluído a gravação, mas eu acabei, porque assim, eu gravei de tarde e agora que eu vou fazer aqui a edição, eu tô falando agora já à noite, depois de algumas horas de ter gravado, eu encontrei uma fala interessante aqui no YouTube que veio bem de acordo, assim, em cima do tema que eu tô tratando aqui com vocês, e eu resolvi botar mais esse pedaço, tá? Eu vou colocar aqui uma fala, eu descrevi aí a minha situação, que vocês podem ver que todos os casos que eu menciono aqui para vocês, que eu entrei na justiça e tal, foi questões de direito do consumidor. Também já tive 2 casos que foi relacionado a problemas no trabalho, em pessoas do trabalho, acabei também enrolando essa questão judicial. Mas eu vou colocar para vocês ouvirem aqui um depoimento
que é que eu falo que de todos os casos, assim, acho que é a situação mais grave, é a situação mais ruim, assim, que um ser humano possa viver, é essa aqui que eu vou colocar. Vocês vão ver aqui o depoimento da escritora Glória Pérez. É bem rápido aqui a fala, acho que dá um minuto e pouco, tá? E uma fala dela a respeito da justiça no Brasil. Ouça aqui, ó. Olha, as pessoas me perguntam, você teve justiça? Não, justiça eu não tive. Eu tive o que se pode chamar de justiça possível, né? Os assassinos da minha filha ficaram 5 anos na cadeia e não ficaram 5 anos na cadeia por terem morto a minha filha. Eles ficaram 5 anos na cadeia, a alegação que o juiz aventou para mantê-los 5 anos na cadeia foi a proteção deles, para que eles ficassem protegidos, né, da reação social contra o que eles tinham feito com a minha filha. Então, justiça a gente não pode falar. Eu não chamo isso de justiça, mas é a justiça possível. Eu fiz, junto com outras mães de vítimas, uma campanha que resultou na primeira emenda popular da história do país. Então, o que nós conseguimos, com esse 1.300.000 assinaturas, foi passar o homicídio qualificado, né, que é aquele em que a pessoa mata com o desejo, com a intenção de matar, para crime hediondo. Olha... Tá aí a fala, né? A história dessa daqui foi o assassinato de sua filha. Quantos casos, né? Quantos casos de homicídio, de vítimas inocentes que são assassinadas e a família tem que contemplar esse assassino, ter todas as benesses da justiça. Não tem justiça, isso é o que eu reafirmo aqui, não existe justiça aqui nesse país. É por isso que o mal corre frouxo. O mal corre frouxo aqui. Mas eu ainda digo assim para vocês. Eu quero fazer aqui uma ressalva, porque às vezes uma fala dessa minha aqui pode, de repente, desencadear na mente de alguns aquele pensamento assim: então aqui no Brasil vale a pena ser do mal. Então aqui super compensa. Eu diria que compensa e não compensa. Compensa até certo ponto. Porque se de um lado você tem a justiça estatal que premia, que privilegia os malfeitores, os assassinos, os golpistas, os criminosos, mas de um outro lado tem muita pessoa que não se contenta em baixar a cabeça e aceitar as coisas do jeito que são. Já vi muitos malfeitores por aí que fazem as suas maldades e aí ele escapa da justiça do Estado. Mas da justiça de alguém corajoso na família, pode demorar, às vezes demora 5 anos, 10 anos, mas ele acha o dele. Ele acha o dele. De muitos dias atrás, eu comentei aqui, eu trouxe um relato aos senhores aqui nesse canal, do filho de uma professora que trabalha comigo, que ele foi assassinado em junho. Um assassino, bandido, recém-saído do presídio, inclusive por uma situação tipo essa aqui que eu acabei de mostrar, de assassinar uma pessoa inocente, uma pessoa que não merecia ter sido morta, e ele matou por motivos torpes. E aí eu vejo essa mulher, pessoal, chorando com frequência. Eu não estava nem no meu script aqui falar isso, mas me veio na memória aqui, eu vou compartilhar com vocês. Lá atrás, acho que lá em junho, julho, quando eu trouxe esse relato, eu contei para vocês que ela estava de cara amarrada dentro da escola, né? Ela passava ali pelos corredores, era dando aula, ministrando as aulas dela, mas sempre com a bicuda, assim, com a cara fechada. E eu até fiz um questionamento. Eu falei assim: por que essas mães de assassinos frios, quando o filho dela ou tá preso ou é assassinado, geralmente elas fecham a cara, sabe? Elas se trancam ali. Aí eu perguntei por que essa reação. Por que elas têm essa reação? E aí teve muitos comentários, né? Como vocês sempre colaboram aqui no canal. Depois que eu voltei de férias, passou-se julho, de agosto pra cá, ela tá com outro comportamento lá na escola. Pessoal, ela é uma mulher nova. Eu acho que eu daria aqui, no máximo, uns 43 anos para ela. Você olha assim, ela é uma mulher parda, magra, alta. Ela é quase da minha altura.
Gosta de usar o cabelo assim amarrado aqui, tipo rabo de cavalo. Ela amarra aquela xuxinha aqui, né? E fica o cabelo preso, um cabelo liso. Eu não acho ela bonita. Não é uma mulher, nossa, que mulher bonita. Não é porque é magra que é bonita. Chuladona, seca demais, feia de rosto. Eu não acho ela bonita. Mas eu vou contar algumas cenas que eu já vi daquela mulher que me chamou muita atenção. Eu vou contar 3 episódios aqui que eu vi dela, em relação à morte do filho dela. O bandidinho dela foi morto aos 20 anos de idade. Certo dia eu estava na biblioteca, com meu notebook lá, planejando aula. É um lugar assim que eu acho mais aconchegante nessa escola. Parece que a central de ar funciona melhor, é mais espaçoso. Então eu gosto de sentar lá, eu sempre levo minha extensão, ligo lá na tomada, puxo lá para a mesa onde eu estou. E de repente entrou um senhor, que ele é professor também nessa escola, ele é um policial. Ele seja um senhor assim já dos seus 55, 56 anos. Gosto demais, uma pessoa muito humilde. Vocês vão perceber a humildade dele agora aqui. Fosse outra pessoa no lugar dele, não teria tido a atitude que ele teve. Mas eu simpatizo muito com ele assim pelo jeito de ser. Me surpreende até porque o fato dele ser PM. Tem dias que, engraçado, tem dia que, eu não sei nem se pode isso, mas tem dia que ele vai vestido de farda, com arma na cintura e tudo, e ministra as aulas dele lá. Ele é professor de ciências. É porque, para quem não sabe aí, parece que é médico e professor que pode fazer acúmulo de funções. Então ele é PM, mas ele pode dar aula também. Por coincidência, nas quartas-feiras ele fica, depois do intervalo, ele fica junto comigo lá, no mesmo ambiente lá, planejando aulas. De repente ele sentou lá, na mesa assim do meu lado, e ligou o computador dele e foi organizar as coisas dele lá. Um pouco ela entra, essa cidadã, essa mãe. Eu até dei um nome aqui para ela lá atrás, mas eu não lembro mais. Eu vou usar o termo a mãe, né? A mãe do bandido. Ela veio e sentou bem do lado dele. E eu com os fones de ouvido aqui, sabe? Mas de repente, em algum momento assim, eu captei assim, o que era o assunto. Eu tirei o fone de ouvido. Eu digo, essa aqui eu vou escutar. Eu digo, eu quero ver o que é que ela tá falando. Ou então, eu acho que eu deixei foi só um fone aqui de um lado do ouvido, mas o outro eu consegui ouvir direitinho. E eu fiquei ali prestando atenção. O que ela fez? Como o professor é PM, então ela entendeu. E acho que assim, ela sabe da postura dele, assim, que ele é um senhor muito humilde, muito calmo, muito simples, assim, no jeito de ser. Aí ela sentou, pessoal, e começou. Mas eu vou tentar resumir aqui, porque foi quase 2 horas ali ela não deixou o homem fazer os planos de aula dele, conversando. Ela chegou e ficou assim, professor, eu estou sofrendo tanto, que mataram meu filho, fizeram uma injustiça e não sei o que. Aí, aqui tem 2 momentos dessa conversa, tá? Eu vou contar para vocês entenderem, assim, perfeitamente. É porque, como eu disse, eu estava com os fones, eu não peguei logo do início. Em algum momento eu captei. Mas no momento eu escutei ela falando isso. Aí eu escutei quando o professor disse assim, colega, você acredita, se você não me fala aqui que era ele, eu não ia ficar sabendo. Eu não sabia que era seu filho. Não sabia mesmo. Ela disse, eu estava até na delegacia. Eu estava na delegacia quando chegaram com o corpo dele, né, na caminhonete da polícia militar. E eu não sabia que era seu filho. Nossa, ela ainda botou a mão assim na mão dela, assim, tipo como quem estava confortando, sabe? Ela ali. Nossa, mas eu te entendo. Aí, pessoal, e ela conversando. Aí, olha, só que eu escutei ali. Ela falou mal do delegado. Ela falou mal da polícia. Ela falou mal do juiz, assim, xingando mesmo. Aquele desgraçado daquele delegado dos infernos, sabe? Ele deu depoimento numa reportagem, falando que meu filho era bandido. Professor, meu filho não era bandido, professor. Não era, mentira. É tudo mentira aquilo ali que estavam falando dele. Tudo mentira, calúnia. Eu vou processar tem um certo repórterzinho aqui da cidade que eu vou processar ele porque ele fez uma reportagem aí falando de meu filho. Eu não aceito que denegre a imagem do meu filho. Sim, olha, meu filho teve defeitos, ele andou usando droga, coisa, mas não esses crimes que foi acusado pra cima dele não tem nada a ver, isso não existe. Ele não fez isso.
Aí, e assim, o professor, sim, pois é. E ele fingindo que estava concordando com ela. Até que um dado momento, quando eu olhei, meus amigos, essa mulher desabou num choro, sabe? Ela desabou num choro. Aquele choro de fungadeira, sabe? Enxugando as lágrimas. Oh, meu Deus, meu Deus. Ninguém sabe a dor que eu tô passando. Que é muito ruim perder um filho. Perder um filho da forma covarde que eu perdi. Isso já estava já dando a hora da gente ir embora, já se aproximando ali das 17 horas. Aí foi quando o professor já foi botando as coisas dele ali dentro da mochila, se levantando. Eu escutei quando esse professor falou assim: Ô, minha amiga, eu te entendo, sabe? Eu te entendo, porque às vezes as pessoas ficam falando mal, né? Fala mal das mães, dos pais, mas os pais não têm culpa, sabe? Pai e mãe não tem culpa disso aí, porque os pais às vezes dão a melhor educação, ensina tudo para os filhos, mas aí vem as más amizades. O problema é as más amizades. Eu sou da polícia, professor, eu já vi muito isso acontecer. Filhos até de conhecidos meus aí, que os pais criou muito bem criado. Eu sei, professora, que você é uma professora, você é uma pessoa boa, eu sei que você educou bem o seu filho, mas aí o problema é as más amizades. Certeza foi isso aí, né? E aí acabou ocorrendo essa situação, mas Deus vai lhe dar o conforto e tal. Pessoal, pessoal passou-se uns dias. O que que eu interpretei dessa atitude dele? Eu fiquei assim, eu imaginei assim, como ele. A gente é uma equipe ali, né? Trabalha. Eu acho que ele não quis se indispor com ela. Ele não quis se indispor, ele não quis falar a real para ela ali, meter uma real nela. Passados alguns dias, houve um momento que estava só eu e ele, e eu sentei na mesa ali do lado dele, aí eu falei assim, eu falei, fulano, eu digo, eu vou fazer, eu quero puxar aqui um assunto contigo, mas assim, a minha intenção não é te criticar, eu quero até te elogiar. Assim, eu sempre te vi como uma pessoa muito simples, mas nessa ocasião eu vi muito mais, muito mais ainda. Eu digo, você me permite? Pode, Vitor. Aí eu relembrei, eu falei, eu lembro de um dias atrás, que você estava aqui com a nossa colega e tal, e ela falando do filho dela. Eu digo, moço, você foi uma pessoa muito cabeça de peixe. Eu falei, porque às vezes fosse outra pessoa, a maioria das pessoas era perigoso ter mandado umas real nela aqui, sabe? Falar da verdade na cara dela. A mulher, para de estar defendendo que teu filho era bandido. Teu filho era bandido, ele já puxou cadeia, cumpriu pena no presídio, sabe? Homicídio, roubo, tráfico, o diabo aí. Muita gente aí que conhece. Falei, pra cima de mim não, tá? Pra cima de mim você não vai me engabelar aqui com essa coisa, querendo dizer que teu filho era um santo, um anjinho, não, que ele não era. Eu falei, mas no entanto, assim, você... Eu digo, eu sei que você sabia quem era o filho dela, você sabia. Muito mais do que todos nós aqui. Mas aí você preferiu, assim, dar uma de João sem braço, né? Deixar na leveza, deixa ela falar o que ela quiser, e você foi com ela fingindo que estava concordando, tudo. Eu digo, eu acho que se ela tivesse sentada do meu lado, certeza eu ia ter essa mesma reação, porque eu já ia ficar assim com medo de confrontar ela aqui, ainda mais ela trabalhando junto comigo. Aí já poderia arrumar uma inimizade aqui dentro. Eu não sei nem como é que é o histórico da família dela, se é só esse filho, ou se tem mais gente que é igual. Aí ele começou a rir, ele falou, Vitor, cara, moço de Deus, tu não sabe a vergonha que eu passei. Tu não sabe a vergonha. Ele disse, na verdade, foi assim, antes dessa conversa, lá no intervalo, lá na sala dos professores, tipo assim, quando tinha acontecido o fato, nós estávamos em agosto, né? O fato tinha acontecido em meados de junho. Ele falou, nós estávamos lá na sala, porque talvez tu não estava na hora. Eu não é todo dia. É poucas vezes, pessoal, que eu vou à sala dos professores. Eu sou mais de ficar na minha sala. Eu levo minha vasilhinha pro lanche, como lá dentro mesmo, lá um dia que eu vou. Aí ele contando que quando se tocou no assunto, aliás, ele que tocou no assunto, ele falou assim, vocês ficaram sabendo aí que mais um vagabundo morreu ontem à noite? Mataram um vagabundo acolá, bandido, marginal. Aí, o pessoal, mas quem foi mesmo? Tu tá falando de quem? Fulano de tal. Aí, e ela tava, pessoal, na hora. Ela, professor, não fale assim, que ele é meu filho, ele é o meu filho. Não é verdade isso aí que você tá falando, ele não era bandido, ele não era. Ele disse pra mim que ficou, moço de Deus, não sabia onde enfiar a cara de vergonha. Que ficou com muita vergonha, aí disse que foi lá, abraçou ela, minha colega, eu não sabia que era você, a mãe dele. Meu Deus, eu não sabia, não, eu falei isso aqui porque
Assim, foi os que os meus colegas lá da polícia me contaram, que disse que era um bandido, não sei o quê, mas eu não sabia que era seu filho. Não, professor, por depois eu vou lhe contar, o senhor não está sabendo da história verdadeira. Aí ele falou assim, por isso que ela veio aqui. Como lá no mês de junho eu tinha chamado o filho dela de vagabundo, aí ela, em agosto, ela me pegou no pulo aqui. Ela viu eu planejando aqui e veio sentar e conversar, mas aí eu fiz igual você viu aqui, né? Fiz de conta que acreditei, concordei. Aí ele, puxa, esse rapaz, bandido, meu amigo, bandido, foi tarde. Ele disse, eu estava dentro da delegacia. Ele dizia, na verdade, desde que ele era menor de idade, eu já, junto com a guarnição aqui, nós já tínhamos pego, nós já tínhamos detido ele outras vezes por outros crimes. E ela, como mãe, toda a vida foi uma mão em cima e outra embaixo. Eu fingia que concordei, igual você falou aí, para não criar treta aqui dentro do ambiente de trabalho, mas toda a vida deu apoio para aquele filho. Hoje ela chora. Eu me pergunto o que é esse choro dela, se é remorso, se é raiva, se é tristeza, o que é isso aí? Porque que ela deu apoio que ela dava apoio pro filho dela, ela dava. Quando o filho dela andou matando os outros, fazendo o mal para os outros, eu nunca vi ela derramar uma lágrima. Mas aí quando mataram a cobra dela, aí hoje ela chora. Esse foi um episódio, pessoal. Outro episódio que aconteceu. Depois desse fato, depois desse caso do professor policial, teve outra situação idêntica com uma senhora, uma outra professora já bem de idade, uma sessentona. Sentou lá, ela não deixou a mulher fazer o plano de aula. Tomou o horário todo na mulher lá, falando, e era falando e chorando, meus amigos, era falando e chorando. Só que a outra professora ficou só olhando para ela assim, só olhando. E aí de hora em quando, amiga, é difícil, amiga. Eu te entendo, amiga. Mas assim, tinha hora que a mulher dava aquela olhada assim para mim, eu acho que ela tava com vontade de rir assim, mas não podia, sabe, na vista dela. Terceiro fato, foi o dia. Eu acho que eu contei isso aqui já para vocês em algum momento. Teve um dia que morreram 2 pessoas, familiar de funcionário lá. O irmão de uma professora morreu de infarto, o filho do vice-diretor morreu de infarto e o marido de uma coordenadora infartou, mas sobreviveu. Estava no hospital internado. E nesse dia era o dia que iria ser feito a festa, a confraternização dos aniversariantes do primeiro semestre. É comum, às vezes, dentro de uma escola se fazer. Tem gestões que faz o trimestre, o quadrimestre. Essa da tarde é o semestre. Então, isso tudo que eu estou contando para vocês já foi agora... Eu acho que esse fato foi agora no início de setembro. Geralmente é no início de agosto que faz. Nós vamos fazer o aniversário, a festinha dos aniversariantes do primeiro semestre. E aí todo mundo dá uma contribuição. Até quem tá... Eu dei 10 reais para colaborar. Para fazer essa festa. Eu chamo festa um modo de dizer, né? O correto mesmo é a confraternização, mas é muito bem feito, pessoal. Libera-se os alunos mais cedo, ali depois do intervalo, um grupo de mulheres ornamenta uma sala, tem bolo, salgados, suco, refrigerante, torta, é uma mesa farta ali de comida, frutas. E aí tem as homenagens, tem a entrega de lembranças, tem as fotos, e depois os comes e bebes, né? Todo mundo vai se servir ali. Eu, particularmente, eu gosto da organização lá que a gestão faz para todos nós ali. É um momento muito bom. E nesse dia que houve esses falecimentos de familiares desses colegas, aí acabou o clima. Aí o que uma das gestoras resolveu fazer? Ela reuniu todo mundo, porque estava tudo organizado já, tudo ornamentado, a mesa posta já com bolo. Um bolo acho que era 6 quilos. 6 quilos de bolo. Muitos salgados, muita coisa. Falou, gente, o que a gente vai fazer, né? Tá uma situação dessa, acabou o clima para comemorar. Tinha 2 pessoas tristes da equipe. Um tava com o filho morto no hospital. Então, aí ela falou, o que a gente vai fazer? Não vai ter mais a confraternização como a gente costuma fazer. Mas nós vamos fazer o seguinte, gostaríamos que cada um pegasse o seu prato. Você vai... um prato mesmo de plástico. Grandão assim. Aí a gente vai... Todo mundo vai ganhar um pedaço do bolo, uma quantidade de salgados. Você enche o copo com refrigerante. Ou você leva para sua casa ou você come aqui, se quiser. Mas assim, por favor, cada um pegue o seu, porque senão vai desperdiçar. A gente não... Como que vai guardar? E por coincidência, foi numa sexta-feira. Ou foi numa quinta ou foi numa sexta, eu não lembro.
Tipo assim, não tem como conservar um bolo, vai guardar onde isso aqui? Então é melhor cada um, para não desperdiçar, cada um levar o seu. Aí nós nos reunimos, todos ali dentro da sala, tipo numa roda. Aí uma vice-diretora ministrou uma palavra de oração, até por aqueles que estavam de luto ali. Aí eu me lembro que ela falou assim, ela disse, gente, a morte nunca é uma coisa boa, nunca é bem-vindo, mas assim, especialmente ao nosso vice-diretor aqui, porque é uma situação muito difícil, porque a regra, o que é o normal, são os filhos enterrarem os pais. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes ocorre uma inversão em que os pais enterram o filho. E é o que nós temos hoje aqui na escola, a situação do vice-diretor. O filho dele morreu agora há pouco. Então assim, é uma dor grande, é um momento muito difícil e tal. Pessoal, na hora que ela estava falando isso, essa mulher desabou num choro, meus amigos. Ela estava no nosso meio ali, a mãe do bandidinho lá. Quando nós olhamos assim, ela botou as mãos no rosto assim e começou a chorar alto, sabe? Aquele choro gemido assim, sabe? E aí foi quando ela disse, oh meu Deus, aqui, ó, olha, mais um caso aqui, a nossa colega ainda está de luto ainda, que ela perdeu o filho dela, mais uma mãe que enterrou o filho. Mas a gente vai fazer uma oração por esses corações enlutados, enfim. E ali foi feita aquela oração e ela saiu dali. Pessoal, ela saiu. Ela nem pegou o bolo dela. Eu vi na hora que ela saiu. No momento ali que foi pra cada qual tirar seu prato de bolo, eu só vi quando ela botou a bolsa dela aqui de um lado e foi-se embora. Ela não quis ficar para comer do bolo. Aqui eu acabei aproveitando e relembrando. Isso aqui já era um assunto que em algum momento eu iria falar. Eu aproveitei e coloquei logo aqui. A justiça é esse tipo de pessoa aí que a justiça é benevolente. Que ela é muito solidária, né? Com os assassinos. Cara, não era bem isso que eu queria falar. Vocês perceberam por que eu recordei a história desta professora? Porque esses que trilham o caminho do mal, eles escapam da justiça estatal. Mas uma hora a justiça de alguém por aí prevalece. Não é todo mundo que engole seco esse tipo de coisa, não. Tem pessoas que apertam o botão do foda-se para a justiça estatal e vai lá e faz. Então não embarque nessa não, meus amigos. Nenhum de vocês aqui que estão me ouvindo, de pensar que porque a justiça do Estado é boazinha para quem é do mal, que você vê isso, para você ver isso como vantagem. Não veja dessa maneira, sabe? Veja que isso aí não é nem... A pessoa que gosta de cometer crime, se ela bem pensasse, se ela analisasse friamente as coisas, ela não entraria nesse caminho, porque ela deveria pensar assim, a justiça ela vai passar a mão na minha cabeça, ela vai botar os paninhos mornos, vai me dar apoio nisso aqui, mas vai me fazer o mal, mas a justiça não vai me proteger de uma bala, de uma facada que de repente alguém ofendido, alguém que eu lesei, que eu prejudiquei, venha para se vingar de mim. É isso aí que é o X da questão, né? A justiça não estará para proteger, ela te dá o apoio para cometer os crimes, mas ela não vai te proteger se alguém quiser se vingar de você depois. E muita gente faz, meus amigos, muitas pessoas fazem isso aí, sabe? Então, ainda, por mais injusto que seja essa justiça, é melhor a gente trilhar o caminho do bem e também achar as formas de nos defender, de nos blindar. A blindagem é o que eu falei anteriormente. Faça de tudo para você evite ter problemas, para não precisar da justiça, recorrer à justiça. Evite situações de risco, situações que possam colocar sua vida, sua paz em risco. É um conselho que eu dou. Evite estar tendo problema com pessoas, enfim, para você não precisar ter que ter esse tipo de embate, fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque cedo ou tarde a conta vem. Eu não acredito em justiça divina, né? Uma pessoa que acreditasse em Deus, estivesse gravando esse podcast em meu lugar, dizia assim, é o que eu ouço diariamente as pessoas falarem, né? Olha, fulano escapou
da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ele não vai escapar, não. Meu irmão, eu tenho uma péssima notícia. Se a justiça divina existisse e ela for igual muitos pregam por aí, ela não é diferente da justiça do Estado. Porque o que mais se fala, não importa o que a pessoa já fez de ruim, se ela, no último segundo, no último suspiro da vida dela, ela pedir perdão para Deus, ela está salva. Ela vai para o paraíso. Os católicos... Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que teceu duras críticas à minha pessoa aqui em relação à religião, né? Mas assim, eu levei de boa, não me atingiu aquilo ali, não. Eu sou de boa hoje para enfrentar essas críticas. As minhas afirmações são baseadas nas experiências, naquilo que eu conheço. Não quer dizer que sejam verdades absolutas. A Igreja Católica, ela prega que nenhuma alma vai para o inferno. Nenhuma alma vai para o inferno. Eu falo porque eu já conversei com católicos, eu já trabalhei dentro de uma escola católica, uma escola filantrópica, construída e dirigida por membros, pelo padre, por grupos de freiras. Trabalhei 4 anos. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Lá eu pude ter muito esse contato com a doutrina, a liturgia católica. E eu lembro que uma vez eu conversando com um grupo de freiras, eram umas freiras assim, umas freiras mais modernas. Elas não usavam o hábito, né? Mas diz que o estilo de vida era praticamente o mesmo. Ela falando assim, não, Vitor, mas... Uma vez eu falei assim, como é que vocês veem a questão do inferno? Céu e inferno. Não, Deus não vai deixar nenhum filho seu ir para o inferno. Isso aí é as igrejas protestantes que pregam esse inferno aí, porque na católica todo mundo vai ser salvo. Eu falei, mas como é que é? Ela disse, não, é assim, é o purgatório. As almas que morreram com Jesus, com Deus, que fez tudo direitinho, morreu, ela já vai direto para o céu. Não tem escala. Em lugar nenhum. Ela morreu, ela já vai direto para o céu. Já aquelas almas perversas, né, que matou, que roubou, que fez o diabo aqui na terra. Não, essas aí não. Essas aí elas não vão direto para o céu, elas vão para o purgatório. Elas vão passar um tempo, Deus é quem vai determinar esse tempo, porque lá no purgatório é um período de purificação. Ela vai lá, ela vai ter que se purificar de todos os pecados, de todas as coisas que ela fez, pagar todas as penitências, tudo. Pronto, até ela se purificou, ela tá limpa, né? Aí ela vai pro céu. Todo mundo vai pro céu, Vitor. Não existe isso que Deus vai... Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca. Eu te pergunto, se a gente for avaliar por uma justiça divina, é justo isso aí? É justo que a pessoa que cometeu as piores atrocidades, por o último segundo da vida dela, ela ter direito à salvação, ou ir para o purgatório, se purificar dos pecados para depois ir para o céu? Então, assim, mas eu estou liberto disso. Eu não acredito mais nessa doutrina aí. Eu não acredito na justiça divina. Eu acredito nessa justiça que muitos homens a fazem com as próprias mãos. Eu acho bom. Quando eu escuto uma notícia assim, que alguém matou um bandido, alguém reagiu e matou um bandido tentou entrar dentro de uma casa e para arrombar, e o dono da casa atirou, fez alguma coisa e matou. Mas eu acho bom. Eu falo, ganhei meu dia hoje. Ganhei meu dia. É maravilhoso, assim, quando você vê o mal ser abatido. Essa é a verdade. Eu lembro, o produtor de conteúdo, Lorde Conselheiro, ele chama isso de a boa justiça. Essa é a boa justiça que é feita. Eu faço minhas das palavras dele. Aqui eu estou falando dos crimes mais horríveis, né, de assassinatos, mas esse pessoal estelionatário, os golpistas, um dia a casa cai, eles acham deles. Não é todo mundo que vai aguentar golpe, muitos são mortos, outros quebram. Aquela Lojas Americanas mesmo me lesou. Nós vimos aí, né, hoje não é mais a mesma coisa que era antes. É isso aí, meus amigos. Eu falei muito mais do que eu quero para ter falado, que eu achei que ia ser 5 minutinhos e falei muito. Mas tá aí, eu agradeço novamente aí aos que me ouviram. Muito obrigado. E deixa aí seus comentários, tá bom? Tchau, tchau.